também em teu Deus. Mais Você foi apresentado por Zero Lactose Italac. Tá lá em casa. Uniaselv, graduação EAD ou semipresencial de verdade, matricule-se. E Óticas Diniz. 11h47. Você vê imagens do Globocop de um incêndio que atinge uma fábrica de tintas em Santo André, no ABC. Já são 2 horas de combate às chamas aí por parte dos bombeiros. A gente traz as informações ao vivo nessa edição do SP1. Pacientes reclamam de falta de médicos e superlotação no Hospital Estadual de São Mateus, na Zona Leste. A nossa equipe flagrou pessoas em macas nos corredores. A polícia investiga um crime terrível no litoral sul. 2 crianças de 4 e 6 anos foram encontradas mortas dentro de um carro em Praia Grande. Elas tinham sinais de agressão. Os meninos eram primos e desapareceram enquanto brincavam. Um grupo de pessoas que não declarou imposto de renda no ano passado pode receber dinheiro esse ano. Mas é preciso ficar atento à chave que você usa para o Pix. Felipe Gonçalves. Pois é, Alan. São pessoas que não eram obrigadas a declarar o imposto no ano passado. De fato, não declararam, mas receberam alguma renda em que teve ali um desconto automático de imposto, né? Recebeu um pouco menos do que aquele valor bruto. Essas pessoas podem receber de volta como restituição de forma automática esse imposto que pagaram no ano passado. Basta colocar como chave Pix uma informação que você tem aí muito facilmente e daqui a pouco a gente fala sobre ela. O número de trabalhadores contratados pelo setor de supermercados subiu no ano passado aqui no estado. Daqui a pouquinho você vai ver em que áreas aí dos supermercados essas vagas estão sendo criadas e qual o perfil dos novos contratados. E os shows do fim de semana que embalaram o público do Lollapalooza em Interlagos, na Zona Sul. A gente traz um balanço completo do festival desse ano. Vambora, bom dia para você. Olha só, um incêndio destrói uma loja de tintas em Santo André e está preocupando os moradores da região lá no ABC. A gente começa então essa edição com as informações da Larissa Calderari, que sobrevoa Santo André com o time aí do Globocop. Oi, Larissa, já há muito tempo, né? Esse combate ao incêndio. Como é que está a situação nesse momento, 11h50. Bom dia. Oi, Alan, ótimo dia para você, bom dia para quem nos acompanha nesse começo de semana aqui no SP1. Eu estou junto com o comandante de Guarina, Jean Silva, aqui nas imagens, e realmente um bom tempo que os 46 homens do Corpo de Bombeiros estão atuando aqui exatamente na Vila Pires, na Avenida Dom Pedro I, em Santo André, no ABC Paulista. São muitos tipos de tinta que são inflamáveis, né, Alan? Porque algumas delas, inclusive, são à base de solventes e esse material libera vapor inflamável. O cheiro está bem forte por aqui. Vocês estão vendo nas imagens do Jean Silva que agora a fumaça está um pouco mais branda, mas boa parte do teto aqui dessa loja de tintas acabou cedendo, colapsando com o calor. Mas os bombeiros estão trabalhando em várias frentes, inclusive aos fundos dessa loja, nas laterais, ao lado dessa loja, inclusive, também tem uma loja de produtos automotivos que também possui materiais inflamáveis. Tem várias casas aqui, como a gente está vendo, coladas com esse imóvel, mas a gente só vai saber aí, só será possível falar se algum imóvel foi atingido após a conclusão aí do trabalho do Corpo de Bombeiros. Eles foram acionados por volta das 9h39 da manhã de hoje. Inclusive, a gente recebeu informação agora que um bombeiro que está atuando nessa ocorrência acabou se machucando com ferimentos nas mãos. Foi levado já a um pronto-socorro, mas ele passa bem, infelizmente. Todo o quarteirão aqui da área está bloqueado entre as ruas Caravela e Miguel Couto, da Avenida Dom Pedro I. Está interditado, inclusive, com as equipes não só do Corpo de Bombeiros, mas também da Polícia Militar Civil. E a gente vai continuar acompanhando qualquer novidade. A gente volta aqui ao longo do SP1. Alan, eu volto com você. A gente vê que tem casas muito próximas, né? Endereços residenciais aí ao lado dessa loja de tintas. Como a Larissa falou também, tem essa loja ali para troca de óleo, né? Esse serviço aí para troca de óleo de carros, ou seja, um material também inflamável. Por isso a preocupação dos bombeiros, que já estão há mais de 2 horas lutando contra esse fogo lá em Santo André. Daqui a pouquinho a gente volta com a Larissa Calderari, atualizando as informações. A gente deseja a recuperação completa para esse bombeiro que se feriu aí durante a ocorrência. Vamos saber então da qualidade do ar, né, aqui na região metropolitana, até a fumaça toda ali no ABC, e a Jaque já tinha alertado, né,
que esses dias a gente viu uma piora da qualidade do ar, né, Jaque? O ar seco, né? Bom dia, Alain. Bom dia para você que está aqui com a gente. Ar seco que é uma das características do outono. Aos poucos, as características elas vão ficar mais presentes aqui com a gente. Então, sem chance de chuva, a situação piora ainda mais. A gente viu agora há pouco, então, a condição ali pelas imagens do Globocop. Santo André, então, na região metropolitana. Deixa eu apertar mais uma vez aqui. Então, em alguns pontos da capital, da região metropolitana, a gente pode observar que a qualidade está moderada. Como está acontecendo agora, e a gente tem que observar também que onde é que está essa estação, né? Nem todo ponto tem ainda a observação desses poluentes, mas é fato, aos poucos, no meio da tarde, a concentração vai ser muito maior. O moderado é esse amarelinho, né, Jaque? Moderado é amarelinho. A gente está vendo que está na capital em alguns pontos da região metropolitana. Por exemplo, em Tabuão, aqui na capital, principalmente para o leste, para o norte e até mesmo para a região central da capital. Então, a gente está falando agora de final da manhã, né? Nem início da tarde, nem meio da tarde a gente está. Ainda mais com a elevação da temperatura, porque agora a gente está falando em 27 graus, temperatura de momento. Olha a máxima prevista para hoje. Vai bater nos 30, Jaqueline Brasil. 30 graus. Primeira segunda-feira desse outono aí, ele ainda com saudade do verão, pelo jeito, né? Mas não sei se você percebeu, vamos dar uma olhadinha no céu da capital, porque o céu hoje está mais azul. Esse céu azul, e além do trânsito aí que a gente está vendo, esse céu azul ele é muito característico do outono, porque durante o verão a gente tem aquele céu azul com aquelas nuvens um pouco mais carregadas e com a sensação de abafamento. No outono muda um pouco, porque a gente tem o céu azul, a elevação da temperatura. Tudo bem que hoje está um pouco mais alto do que o normal para um outono, mas a umidade do ar também cai bastante. Aqui na capital, a gente deve ficar ali abaixo dos 20%, em alguns pontos do estado, acima de 30%. E esse sol aí é um perigo, porque o índice ultravioleta fica bem alto. Agora, pertinho de meio-dia no extremo, que é o mais elevado e mais perigoso para a nossa pele, às 2 horas da tarde, indo para muito alto, até às 4 ali com essa condição. E olha só que interessante. Alerta da dermatologista Jaqueline Brasil agora, nesse momento, né? Eu vou conversando com os médicos, eles vão me ajudando, eu vou passando para vocês aqui o recadinho, né? Fundamental, né, Jaque? Para a saúde de todo mundo. É lógico. Mas olha só que interessante, hoje a umidade vai ficar mais baixa para cá, para o leste, para a capital, do que até mesmo para o interior, que é onde chove. Hoje não chove, é o tamanho desse sol que está aqui no nosso mapa. Tá dia lindo, né? A gente viu nas imagens agora, céu azul mesmo, com cara de outono. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Fechado, Jaque. Até mais. Até Valeu. mais. E começou hoje a interdição parcial da estação Dom Pedro II, ali no Expresso Tiradentes. Esse bloqueio é para as obras no reparo do pavimento e fica entre as estações Pedro II e Ana Nery, no sentido do bairro. As obras devem durar 2 meses, ou seja, muita atenção para quem usa o Expresso Tiradentes nesse trecho aí. Lívia Martins mostra a situação ao vivo. Teve muito impacto, Lívia. Bom dia. Oi, Alain, bom dia a todos do SP1. Eu estou conversando com vocês de dentro da estação Pedro II da linha 3 vermelha, que é o principal acesso de muitas pessoas justamente para a estação Pedro II do Expresso Tiradentes. A entrada dele está aqui atrás de mim, nessa parte amarela. Então, teve um impacto, sim, viu? A obra ter um impacto direto no corredor no sentido centro do bairro e, por isso, o embarque e o desembarque feitos em um ponto provisório na Avenida do Estado. Essa obra ela será feita após os técnicos perceberem a necessidade de reparos no asfalto, ou seja, na camada superficial desse trecho que você mencionou. O serviço deve durar aí até 60 dias. Uma alternativa, segundo a SP Trans, o embarque que pode ser feito da estação Pedro II até o terminal Mercado. É possível fazer a integração gratuita para os terminais Sacomã, Vila Prudente e São Mateus. Mas o Expresso Tiradentes aí é um velho conhecido de todo morador aqui da cidade de São Paulo. É um antigo fura-fila que nasceu como um projeto ambicioso de um veículo leve sobre pneus. O VLP era para ser um corredor verde. Mas desde então, a sua história é marcada por falhas estruturais crônicas e ele só foi inaugurado em 2007, após 12 anos de atrasos e problemas. Vários problemas que a gente até listou, viu? Como
interdições recorrentes por afundamento de pista e erosão ali pertinho do rio Tamanduateí, que aconteceram entre 2015, 2018 e um mais grave em 2023. Também teve problema em edital, viu? Em 2022, a própria SP Trans admitiu o risco aos passageiros em editais de reforma na época, mas logo após isso recuou. E a Estação Pedro II, justamente essa que eu estou falando com você, também participou, né? Acabou tendo obras emergenciais, ficou fechada por quase 2 anos entre 2023 e 2024 por conta de problemas de contenção. E atualmente essa estação, ela passa também por conta de degradação, viu, Alan? Então, tem tantos problemas de estruturas metálicas contra uma frota de ônibus que são consideradas desatualizadas, Alan. Larissa, polêmico fura-fila, né? Que depois mudou de nome, agora chama-se Expresso Tiradentes, né? No final das contas, os moradores lá do extremo da Zona Leste acabaram não sendo beneficiados diretamente. Nessa linha vai até o Sacomã e teve problemas pouco depois de obras, né? Que foram realizadas em 2024. E já tem esse problema aí no asfalto todo. Vamos lá, segundo a SP Trans, os reparos são preventivos e não vão ter custos para a cidade, já que estão dentro da garantia dessa obra entregue em 2024, ou seja, não faz nem 2 anos, né, gente? E aí tem que fazer de novo a obra, com esse trabalhão aí, esse reflexo, esse transtorno para os passageiros. A SP Trans diz também que equipes de orientação estão no local para ajudar aos 50 mil passageiros que usam o corredor diariamente. A gente espera que dessa vez a obra seja bem feita, né? E seja concluída aí no prazo, para não atrapalhar mais a vida de quem já sofre tanto atravessando a cidade. E quem usa o trem ou o metrô todo dia já sabe. É um olho no caminho, outro na mochila. Ou no bolso, né? Basta um segundo de distração naquele empurra-empurra todo para entrar no vagão. E aí o celular simplesmente pode sumir. Só em janeiro desse ano foram registrados mais de 1.600 furtos no transporte sobre trilhos. Isso dá uma média de 2 casos por hora. O João Neto conversou com passageiros e mostra agora pra gente. Eu pego sempre a linha Diamante, né, para me deslocar até o trabalho e faço a baldeação na Barra Funda. E aí, ao chegar eu estava dentro da composição, olhei o celular, coloquei o celular, como sempre faço, e coloquei no bolso da frente da calça. E aí, em questão de 30 segundos de distração, coloquei no bolso da frente da calça, que era fundo, a mochila na frente, sempre fico na frente, a mochila na frente. E aí, fiz a baldeação para a linha vermelha, que eu percebi que meu celular não estava no bolso. Era um lugar que, teoricamente, era para eu estar protegida, né? Um lugar privado, que você paga os impostos para subsidiar o transporte, você paga para acessar o transporte, mas raramente eu vejo o horário de pico, segurança do próprio metrô, eu tenho suporte, enfim, simplesmente meio abandonado, né? O desabafo é de uma passageira que prefere não se identificar. Ela foi furtada no dia 23 de fevereiro e entrou para a estatística das vítimas desse tipo de crime dentro das estações de trem e metrô. Só em janeiro deste ano, passageiros do transporte sobre trilhos registraram 1.633 furtos nas linhas que cruzam a capital. Uma média de 52 casos por dia, quase cada hora. No mesmo período do ano passado, o número foi maior, 1.903 ocorrências. Ao longo de todo o ano, foram 24.415 furtos registrados, uma média de 66 casos por dia. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública. No meio da pressa, do empurra-empurra e das plataformas cheias, muita gente só percebe o crime depois. Foi assim com Clóvis, na Estação da Luz. O celular estava no bolso e simplesmente sumiu. Eu mandei mensagem para minha mulher para dizer que eu ia descer na Estação Domingos de Moraes. E quando eu vi que ela não respondia, o trem chegou naquela muvuca, tinha uma senhora na minha frente, o pessoal empurrando. Quando eu consegui entrar no trem, eu falei, ué, minha mulher não respondeu. Quando eu meti a mão no bolso, cadê o celular? Dei falta do celular. Foi coisa de segundos que você não consegue... Você não tem noção do que pode acontecer com você. As estações mais visadas pelos em janeiro deste ano
foram Barra Funda, com 159 registros, Brás, que teve 83, e Pinheiros, com 70. Locais de grande circulação que acabam atraindo criminosos atentos a qualquer distração. Aqui na estação da Barra Funda, na zona oeste da capital, a movimentação é intensa durante todo o dia. E é justamente nesse vai e vem, na correria do dia a dia, que muitos passageiros acabam se tornando alvos dos furtos. A recomendação é redobrar a atenção com bolsas, mochilas e celulares, principalmente dentro dos trens e nas plataformas. A Genúzia, por exemplo, não abre mão de andar com a bolsa sempre na frente do corpo. Ela sabe que qualquer descuido pode custar caro. Na hora que eu procuro, que eu não acho, eu falo, nossa, levou. A estação da Barra Funda conta com a Delegacia de Polícia Metropolitano, que é responsável por auxiliar nos registros e nas investigações de ocorridos nas estações. Enquanto os números seguem altos, passageiros tentam se proteger. E a rotina de quem usa o metrô vem acompanhada de um pedido: mais segurança. Mais segurança, mais suporte, mais trens, entendeu? É por todo lado, né? Nas estações, nas ruas, tem um conhecido que os assaltantes levaram o celular dela no meio da rua. Estava ali, saindo de um estabelecimento, de repente passou uma moto e levou o celular agora, há poucos dias. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que as polícias civil e militar atuam de forma integrada na prevenção e na investigação desse tipo de crime. Segundo a Secretaria, em janeiro desse ano, o número de roubos e furtos de celular no transporte público caiu 11% na capital. Já o metrô informou que tem mais de 900 agentes de segurança em atuação, além de monitoramento por câmeras. Diz que, na maioria dos casos, os suspeitos são identificados. E a CPTM afirmou também que mantém patrulhamento 24 horas e conta com milhares de câmeras nos trens e nas estações com monitoramento em tempo real. Já as concessionárias Via 4 e Via Mobilidade disseram que tem agentes de segurança e sistemas de vigilância em toda a área de operação e reforçaram a importância de que os casos sejam comunicados imediatamente. E a TIC Trens informou que também mantém monitoramento constante com equipes de segurança e câmeras ao longo de toda a linha. Você vê que o problema é espalhado pela cidade toda, né? Nessas linhas que cortam, inclusive, da região metropolitana, e as pessoas não têm aquela segurança, né, que elas gostariam, principalmente na hora do aperto. Aquele momento da entrada, aquele momento da saída, né? Dois momentos aí muito delicados que você precisa ficar muito atento, né? Segurando ali a mochila, botando a mão no bolso, que senão levam. E a polícia prendeu um motoqueiro que atirou na direção de pedestres que estavam num ponto de ônibus. Isso foi hoje cedo, no Sacomã, zona sul aqui da capital. Assunto que é destaque no G1, então a gente confere juntos nessa tela aí, ó. Reportagem das nossas colegas Daniela Vasconcelos e Larissa Calderari. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, esse homem estava armado numa moto e disparou contra pessoas que estavam num ponto de ônibus, ali na Avenida Padre Arlindo Vieira. A gente vê a reportagem completa aqui para baixo. A Polícia Militar foi chamada e trocou tiros com esse motoqueiro. Ele foi baleado, né? Você vê aí esse momento exato, conseguiu fugir a pé, mas foi preso mais tarde numa rua próxima. A arma usada foi apreendida e esse caso foi registrado na delegacia ali do bairro. Imagina o susto de quem estava ali, né? Esse homem, uma atitude completamente louca, né? Saiu atirando nas pessoas. Imagens das câmeras corporais da Polícia Militar, obtidas com exclusividade pelo Fantástico, mostram o tenente-coronel Geraldo Neto ignorando orientações dos PMs que atenderam a ocorrência. A gente falou na semana passada dessa atitude do tenente-coronel, porque isso está no inquérito policial a que o Lucas Josino teve acesso na íntegra, né? Nessa investigação aí da morte da PM Gisele Santana, morte que é tratada como feminicídio. Segundo as investigações, Geraldo Neto matou a mulher que também era soldada da PM. Ela está muito ruim, ela deu um tiro na cabeça. Manda o resgate logo, por favor. Essas são imagens das câmeras corporais de policiais militares que atenderam a ocorrência no dia 18 de fevereiro. Comando, onde que ela está? Calma, tá, comando. Nesse momento, bombeiros e paramédicos atendiam Gisele Alves na sala do apartamento. O policial militar que chefia a equipe recebe a arma que a baleou.
Deixa o armamento dentro da viatura. O tenente-coronel Geraldo Neto fica quase o tempo todo ao telefone. Um policial se aproxima para saber a versão dele do que aconteceu. Eu entrei no banho aqui, no banheiro da frente. Fazia o quê? 1 minuto que eu estava embaixo do chuveiro, escutei o barulho. Eu pensei até que fosse ela bater na porta, que foi uma batida forte. Eu achei estranho aquela batida. Eu abri o box assim, eu olhei na sala, ela estava caída no chão. No sangue, ela deu um tiro na cabeça. Minha arma, eu deixo em cima do guarda-roupa e eu deixo a porta trancada. A perícia desmentiu essa versão. De acordo com a análise da cena do crime, Gisele não conseguiria alcançar a arma em cima do armário. E uma árvore de Natal que, segundo os socorristas, estava na sala, não permitiria que o tenente-coronel visse da porta do banheiro a mulher caída no chão. Qual foi a importância dos socorristas e das primeiras pessoas que viram aquela cena montada? Eles não se intimidaram porque era um tenente-coronel que estava lá. Eles passaram a informação correta do que eles viram aos seus superiores. O tenente-coronel disse que o casal dormia em quartos separados e que ele pretendia terminar o casamento. No quarto, dei bom dia para a senhora, eu pensei direitinho, orei, fiz minhas orações e melhor a gente separar mesmo. Mas, em mensagens de celular a que a Polícia Civil teve acesso, é Gisele quem pede a separação. Quero o divórcio, não confio em você, você não me respeita. A única coisa que você sabe falar é isso, separar. Nós conseguimos perceber indícios claros de uma escalada na violência da relação do casal e em traços que entendemos ser como violência doméstica, né? A família não tinha agressividade do tenente-coronel, da humilhação que o tenente-coronel impunha a Gisele. As câmeras corporais registraram também o momento em que o tenente-coronel insiste em tomar banho e é questionado pelos policiais. Você não saiu do banho agora? Irmão, não, você falou que estava tomando banho. Eu estava aqui tomando banho, daí eu escutei o barulho, eu abri a porta, fui na frente da minha esposa. Eu peguei essa bermuda que estava aqui em cima, vesti a cueca bermuda, e saí aqui, eu não cheguei a tomar banho, nem fiz a barba ainda. A barba eu faço durante o banho. Fazia 1 minuto que eu estava embaixo do chuveiro, irmão. Você sabe da burocracia que é da PM? Quanto mais rápido agilizar, é mais rápido. 34 anos de serviço, eu sei o que eu tô falando. Você não quer, então? Eu vou tomar banho, irmão. Você não quer só colocar a camiseta e um short e um... Não, eu não tô nem pra ir assim. Eu vou tomar banho. Os PMs comentam que no banho ele poderia eliminar vestígios. Vai lavar a mão, cara. Olha que tá com cinto, tá com tudo ali, né? Ali dentro do banheiro, né? Ser impossível o suicídio naquelas condições que foi apresentado, né, defendido por ele. Segundo a perícia, o tenente-coronel segurou Gisele por trás, próximo à porta da varanda, e atirou do lado direito da cabeça dela. Geraldo Neto agora é réu por feminicídio e fraude processual, porque, segundo os investigadores, além de matar Gisele, ele alterou a cena do crime. No mesmo dia da prisão, ele deu um depoimento. O tenente-coronel manteve a versão de suicídio. Até hoje eu não consigo acreditar como a minha esposa tirou a própria vida. Se me perguntasse, como você acha que a Gisele vai morrer? Eu ia falar acidente de trânsito. Geraldo Neto também tentou explicar o segundo banho em poucas horas. Eu estava passando mal e eu fui tomar o banho por 2 motivos. Para baixar a minha pressão, que eu estava passando muito mal, e eu precisava colocar uma roupa, porque eu sabia que eu ia vir para a delegacia. Depois da morte de Gisele, outra policial militar disse que sofreu assédio sexual do tenente-coronel Geraldo Neto. Segundo ela, o abuso foi no 2º semestre do ano passado, quando Neto vivia com Gisele. A identidade da policial militar não foi revelada porque ela tem medo de ser prejudicada. No depoimento, ela disse que Neto tentou beijá-la e que a transferiu de batalhão por vingança. Geraldo Neto também é acusado de recorrer a esse mesmo tipo de punição depois de cometer assédio moral contra 4 policiais mulheres quando comandava essa outra unidade da PM. Mas uma outra policial do mesmo batalhão também o acusou de assédio moral e processou o estado de São Paulo. Ela ganhou uma indenização de R$5.000. A nova denúncia de assédio sexual vai ser analisada pela Corregedoria da Polícia Militar e o caso vai ser acompanhado também pela família de Gisele. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do tenente-coronel. Os advogados de Geraldo Neto sustentam a versão de que Gisele Alves Santana cometeu suicídio. Você viu na semana passada, aqui no SP1, em primeira mão, a expectativa da família
de Gisele, da mãe, do pai, para que o tenente-coronel seja julgado e condenado por feminicídio. E os bombeiros continuam trabalhando no combate ao incêndio na loja de tintas em Santo André. Você vê essas imagens ao vivo do Globocop. Já são mais de 2 horas de trabalho. Larissa Calderari, quais são as últimas informações, Larissa? Subiu o número, Alan, dos homens, dos bombeiros nesse trabalho de combate aqui nas chamas que fica na Avenida Dom Pedro I. São 53 homens agora e 19 viaturas que não param de chegar, inclusive. Os bloqueios aumentaram por medidas de segurança e as interdições acontecem agora próximo à Avenida Dom Pedro I, entre as ruas Cajuru e Caravelas. E na lateral, toda a lateral aqui do cemitério Cristo Redentor, que fica bem atrás do local do incêndio na rua Coimbra. Ações maiores acontecem exatamente para evitar que os curiosos se aproximem, porque a situação é perigosa, extremamente, inclusive, também por se tratar de produtos inflamáveis, que são as tintas. Olha só, Alan, esse lado direito aqui do teto dessa loja veio abaixo totalmente. Boa parte da estrutura cedeu exatamente pelo calor das chamas. A nossa produtora Daniela Vasconcelos acionou a Prefeitura de Santo André. A gente ainda não teve respostas. A Enel, a Sabesp, a Defesa Civil, a Polícia Militar, além do Corpo de Bombeiros, todos presentes aqui para concluir os trabalhos. E a gente espera que tudo fique bem rapidamente. Alan, eu volto com você. Obrigado pelas informações. Então, Larissa, e olha só, Larissa está lá do alto, o Globocop, Paulo Araújo está embaixo, acompanhando tudo de perto, traz as informações desse incêndio também ao vivo. Oi, Paula. Boa tarde. O Alan, tudo bem? Boa tarde a todos. Pois é, a gente está praticamente em frente aqui à loja de tintas que pegou fogo, mas não dá para passar porque, olha só, eles colocaram aqui cones e essas fitas para impedir que a população se aproxime por segurança. Então, a Polícia Militar também está fazendo aqui todo o controle para evitar o acesso das pessoas. Tem muita gente ao redor, tá? Inclusive, o que aconteceu aqui? Acabou a luz, tiveram que cortar a luz, né, por conta do incêndio. Então, os comércios ao redor estão todos fechados. A gente chegou aqui, estavam fechando, falando, não vai dar para trabalhar mais hoje. E eu conheci aqui o Lucas, que está aqui do meu lado, né, Lucas? Boa tarde. Boa tarde. O Lucas, ele trabalha na loja que fica do lado da loja de tintas e viu exatamente como começou, foi isso? Exatamente. Boa tarde, como é que foi? Boa tarde. A princípio a gente começou a ouvir muitos estralos, né? E começou uma agilização, a correria. Quando a gente saiu para fora que a gente começou a ver um incêndio, né, realmente na loja e começou aquela mobilização para a gente evacuar o prédio, o local. E aí todo mundo conseguiu sair da loja, né? E os vizinhos começaram a tentar combater o incêndio. Exatamente. A gente conseguiu todo mundo sair das lojas e a gente começou a se mobilizar para fechar a rua, que a princípio que estava tendo muito trânsito de carro, né? E a gente conseguiu fechar a rua aqui. Algumas lojas que tinham hidrante, eles já começaram a se mobilizar para tentar, né, apagar o incêndio de alguma forma. Até esperar, né, chegar a polícia e bombeiros. Lucas, obrigada. Eu só vou me aproximar aqui rapidamente, porque tem vários moradores. Eu quero só conversar com o senhor que ele tá cheio de fuligem do lado. Com licença, tudo bem? A gente tá ao vivo aqui no SP1. Qual o nome do senhor? João. Seu João, eu tô vendo, é fuligem aqui? Fuligem da veneziana, porque a minha casa faz fundo com a Castrol. O fogo de... A sua casa faz fundo com o imóvel que está com a loja que está pegando fogo. E aí, como é que está na sua casa? Um sobrado e o que aliviou um pouco foi essa atividade aí, que os caminhões chegaram na lateral. Isso aqui é dentro da minha casa, essas fuligens aqui, entendeu? Mas está atingindo a sua casa de alguma forma, senhor? Graças a Deus, dobrei o joelho, não. O que está acontecendo é o seguinte, em respeito a todos os bombeiros, a estrutura de Santo André para conter esse tipo de incêndio não existe. Por quê? Não tem escada Magiros, não tem. Não tem espuma. A água, infelizmente, as águas dos componentes acabaram. Acabaram as águas. Aí teve... O senhor está preocupado agora com a sua casa, que eu sei, que eu imagino. A gente vai acompanhar. Vou depois com o senhor lá para ver como é que está a situação. Eu vou só entregar, porque a gente tem ainda o jornal aqui para seguir, mas a gente vai continuar acompanhando. Vou até lá agora com o senhor. Alan, você está vendo, né, a preocupação das pessoas. Tem muita gente aqui ao redor. A Gabriela Figueiredo vai mostrar rapidamente para vocês. Tem muita gente aqui ao redor acompanhando e preocupado com isso tudo, porque tem casas aqui ao redor, né? Pois é, tá aí. A Paula entrevistando exatamente o vizinho, né, de fundos desse incêndio. E o
um risco enorme para esses bombeiros que estão combatendo o fogo ali do alto dos telhados, né? Um risco absurdo aí. Então a gente deseja sucesso nesse trabalho dos bombeiros. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações desse incêndio lá em Santo André. E o Lollapalooza, hein? Terminou e mais de 280 mil pessoas marcaram presença nos 3 dias do festival. Essa edição contou com muitas divas pop, além de rock, eletrônico e K-pop. O festival, que já sofreu com chuvas torrenciais, dessa vez teve 3 dias de céu azul e deu até para descansar numa grama sequinha no último dia. Esse ano tá esse clima maravilhoso, né? Um pouco de calor, mas nada que beber bastante água e se hidratar bastante não resolva, né? Debaixo de um sol escaldante no domingo, o Mundo S.A. fez a galera curtir o Mangue Beach em São Paulo, como se estivesse em Recife. A banda americana que mistura punk com rock alternativo, Turnstile, era uma das atrações mais esperadas para o último dia de shows. A dupla australiana Royal Oates fez a sua estreia no Brasil. Um pouco antes de se apresentar, eles comentaram com a minha colega Patrícia Falkowski a expectativa sobre os fãs brasileiros. It feels amazing. We haven't played yet, but I think it'll be cool. From early on, our first fan pages were from Brazil. I've just heard nothing but passionate things. Das telas da TV americana para os palcos do mundo, o astro da série Stranger Things surpreendeu o público. Outra atração que trouxe muita gente jovem ao Lollapalooza foi a estrela pop Addison Rae. Aliás, o Lolla desse ano caprichou na presença de divas pop. Sabrina Carpenter foi a principal atração da sexta-feira. Ela transformou o palco num teatro musical e segurou a bandeira brasileira para se declarar para os fãs daqui. Thank you so much. Também teve Dolce, a rapper americana, que fez um dos shows mais coloridos e intensos do festival. Outra headliner que caprichou no figurino, sua marca registrada, foi Chappell Roan. E influenciou quem estava na plateia a se vestir como ela. Ela veio com muita autenticidade, trouxe essa estética country também. E teve espaço também para as divas nacionais. Foi o caso de Agnes Nunes. A paraibana cantou seu primeiro sucesso com Thiago York e convidou a veterana Sandra Sá a subir no palco com ela. Sandra é minha referência desde que eu me existo, por gente. Para mim foi emocionante, para mim é isso, marcou o começo de uma nova era, para mim foi o meu renascimento. E ter feito esse renascimento no palco do Lolla, sendo uma mulher negra, nordestina, vindo de onde eu vim, é tudo, foi incrível, uma honra, estou emocionada. Foram 70 atrações nacionais e internacionais em 3 dias de festival, em um mix de vários estilos. A música eletrônica migrou do palco antes destinado só para ela para ocupar um dos principais com o DJ e produtor americano Skrillex. Os fãs do rock tiveram praticamente um festival só para eles, com Viagra Boys, Interpol e Deftones. Com certeza, eu vim para ver o Deftones, mas acabei de ver o show do Interpol e achei incrível, muito bom. Tá demais, o festival tá incrível. Também teve bastante espaço para o K-pop, um dos gêneros musicais que mais tem chamado a atenção dos diretores de festivais no Brasil. A banda sul-coreana parece que veio para roubar de vez o coração do público brasileiro. Um dos shows mais emocionantes foi o do escocês de 29 anos, Lewis Capaldi. O cantor fez uma pausa na carreira em 2023 por motivos de saúde e voltou agora para receber todo o carinho dos fãs. Na reta final do evento, a potência vocal da neozelandesa Lorde deu o tom. Mais uma diva pop.
experiência que é ser jovem, é estar aqui prestigiando mulheres talentosas e mulheres que falam tão profundamente com nossa geração. O encontro marcado que demorou 8 anos para acontecer. A atração que encerra a 13ª edição do Lola tinha marcado presença lá atrás em 2018, mas depois cancelou a participação. Agora, ninguém mais tem dúvida. Tyler, The Creator, finalmente subiu ao palco do Lollapalooza 2026. O show do rapper norte-americano chamou a atenção pelos efeitos de pirotecnia. Mas o que esquentou mesmo o coração do público foram as palavras que ele fez questão de dizer em português. Oi, Brasil! Valeu a pena essa espera? Valeu bastante, né? Encerrando o Lollapalooza com chave de ouro. É, com certeza. É o nosso primeiro Lola e a gente tá encantado. A gente volta com certeza ano que vem. Muitos efeitos especiais aí, novos públicos no Lola, né? E veja daqui a pouco, a investigação sobre a morte de 2 meninos em Praia Grande. Os corpos foram encontrados com sinais de agressão. Diego Bertozzi. Pois é, estamos falando de 2 primos, um menino de 6 e outro de 4 anos, que estavam brincando na rua, desapareceram e na madrugada de hoje foram encontrados mortos. Daqui a pouco eu volto aqui no SPO. Que absurdo isso, hein? E pacientes do Hospital São Mateus, na Zona Leste, denunciam filas e problemas no atendimento médico. Lucas Josinho. Esse é um dos maiores hospitais aqui da região. Tem uma demanda gigantesca de muita gente que precisa de atendimento, mas tem uma média de 40 pacientes internados nos corredores nas últimas semanas. Muita gente reclamando e a gente vai mostrar já aqui no SP1, Alan. Valeu, Lucas. Começou hoje o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026. E aqui do estúdio, Felipe Gonçalves vai trazer dicas importantes nesse momento. E tem uma novidade boa esse ano, hein? Para quem não declarou, por exemplo, no ano passado não era obrigado a declarar, mas teve imposto retido na fonte, ou seja, recebeu uma renda ali descontada do imposto, pode ser que tenha uma surpresa boa esse ano, pode receber de volta, mas a gente explica melhor já. Opa, segura aí com essa dica, que vale ouro. Opa! E a chuva deu uma trégua hoje, né? Mas será que ela volta essa semana, Jaque? Volta sim, mas de forma bem pontual, não deve durar muito não. O grande destaque nessa primeira semana do outono é o tempo firme e quente, já os detalhes. 12h25, segura aí, SP1 volta já ao vivo para você, a marginal do Rio Tietê e o trânsito nesse dia lindo de céu azul para começar a primeira semana completa de outono. Pode demorar, mas eu vou voltar a Batanga e fazer justiça. Hoje, o refúgio da Princesa de Batanga é no nordeste do Brasil. Para onde as senhoras estão indo? Barro Preto. Encantada, Tony. E essa é a minha filha, Lúcia. E chegou a hora de escrever uma nova história. Esse mês é o mês do consumidor no Mac. E agora o Economac tá em edição limitada com o quê? Big Mac ou Mac Chicken. Você escolhe um deles com Mac fritas e refri e ainda pode escolher mais um acompanhamento. São 4 itens por apenas R$ 24,90. Economac com Big Mac ou Mac Chicken é por tempo limitado. Compensa demais. Comunicado oficial da Serasa. A tenda do feirão da Serasa voltará para São Paulo no novo Anhangabaú. De 25 de março a 1º de abril, será possível renegociar presencialmente suas dívidas com descontos de até 99%. Aproveite palestras gratuitas com nomes como Gil do Vigor, Nath Finanças, Ana Hickman e muito mais. De 25 de março a 1º de abril, no novo Anhangabaú. Cuide do seu nome com quem mais entende do assunto. Serasa. Teste de fidelidade Nissan. Faça o test drive. Se ainda preferir comprar outro SUV zero, você recebe R$500. Nissan Kicks com tabela FIP no usado e taxa zero. Toma aqui seus R$500. Se dá pra comprar direto no app, por que ainda vão na rodoviária? Não sei por quê. Gente, é só baixar o app da ClickBus. Já sei. É Click, é Bus, é Pimba, Click, Bus.
ClickBus, baixe o app, boa viagem com segurança. É ClickBus, é ClickBus, é ClickBus, é ClickBus. Agora você também já sabe. ClickBus, o app para viajar de ônibus. Atenção para as novidades Seara Air Fryer. Linha Seara Air Fryer. É prática, é a primeira, é Seara. Esta é a planta baixa do último banco que o Rodolfo construiu. Vocês querem assaltar uma construtora? Um banco. Há quanto tempo aplicam esse golpe? Eu vou prender essa quadrilha. É como vinho. Quanto mais velho, melhor. Velhos Bandidos. Quinta-feira, exclusivo nos cinemas. iFood, brasileiro, bom e barato. Barato mesmo, gente! Cheeseburger 12 com 70% de desconto. Porção de hot roll, fish por R$ 2,90. Imperdível. Tá muito barato. iFood, brasileiro, bom e barato. Corre pro app. iFood. Meio-dia, 28 minutos, estamos de volta aqui com o SP1. Você vê a imagem do corredor norte e sul. O motorista desenvolve uma boa velocidade ali nos dois sentidos. Agora, marginal do Rio Tietê, altura da Ponte das Bandeiras, também sem problemas no trânsito, agora na hora do almoço da feira. A gente volta ao Globocop com as informações da Larissa Calderari, ao vivo. Oi, Larissa. Oi, Alan. A gente sobrevoa agora a região do Brás, centro de São Paulo, para falar do viaduto do gasômetro. Esse que está aqui abaixo nas imagens do Jean Silva. E nele, 2 anos de interdições, apesar aqui, a partir de hoje, exatamente para a recuperação estrutural do viaduto do gasômetro. Não temos grandes transtornos em relação ao trânsito, apesar dessa interdição que deve durar aí esses 2 anos. Mas, segundo a CET, os bloqueios serão parciais com ocupação de uma faixa por vez, começando essa obra na faixa da esquerda, como a gente viu. Viaduto do gasômetro dá acesso à rua de mesmo nome, saindo aqui a partir da região do Largo da Concórdia, desemboca na Avenida do Estado, já na região do Parque Dom Pedro II. Então é bom o motorista ficar alerta. Quem passa aqui por essa área de carro vai ficar aí com essa interdição durante 2 anos. Nesse momento não temos trânsito, mas a gente sabe que essa área fica bem impactada ao longo da tarde. Então já fica o alerta, quem puder, faça os caminhos alternativos, como por exemplo a Rua São Caetano, que abastece aqui também essa região do Brás, e aí o motorista não precisa passar pela Rua do Gasômetro. Eu volto com você. Obrigado, Larissa. Agora, opções de emprego. O setor de supermercados está aquecido, lidera as contratações em todo o estado de São Paulo. E tem oportunidade para todo mundo, desde o jovem que busca o primeiro registro na carteira, até quem já passou dos 50 e traz experiência para o mercado. Vamos falar com a Caparica aí, com as informações sobre o setor de supermercados. Qual é a previsão de vagas para esse ano, meu amigo? Boa tarde. Tudo bem, Alan? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a expectativa da Associação Paulista dos Supermercados é que no estado de São Paulo sejam criadas 36 mil novas vagas, isso no ano de 2026. No ano passado, com dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, ou seja, dados do governo federal, a APAS ela chegou à conclusão que 25 mil novos empregos foram gerados no estado de São Paulo, o que explica esse crescimento no setor. Mais de 2.800 novos estabelecimentos, isso apenas nos primeiros 9 meses de 2025. Aqui mesmo nesse mercado, na zona oeste de São Paulo, a gente tem um bom exemplo. É um supermercado de porte médio. Na semana passada, o Valdir, gerente aqui, me disse que contratou várias pessoas e ainda tem 8 vagas em aberto. Então tem vaga para açougueiro, ajudante de confeiteiro, balconista, controlador de acesso, segurança e repositor de mercadoria. Inclusive, uma vaga que estava aberta aqui de repositor de mercadoria já foi preenchida pelo Ronaldo, que vocês vão ver na reportagem agora. O Ronaldo, de 25 anos, acabou de ser contratado como estoquista. Cuidar das prateleiras não é novidade para ele, que reassumiu o posto na quinta-feira passada. Aí eu trabalhei aqui 1 ano e 5 meses, aí tive que resolver outros problemas, aí tive que sair. Aí acabei voltando novamente para cá. É um recomeço, né? Mas, quero ter também, oportunidades, né, também. Isso depende do histórico do funcionário, né? Então, essas pessoas que saíram, é pessoas que têm um compromisso com a empresa, trabalho, então a gente pega de volta.
Os supermercados lideram as contratações frente a outros setores da economia. Foram mais de 25 mil empregos gerados no estado só em 2025. Um crescimento de 3,7% na comparação com o ano anterior. Um recorde para o período. O movimento que a gente percebe aqui nesse mercado na zona oeste de São Paulo, olha só. Só nesse corredor aqui tem 2 funcionários, um na limpeza, outro na reposição. Nesse outro corredor, olha só, tem 4 funcionários, todos eles na reposição. Na semana passada, 10 funcionários foram contratados e ainda tem muitas vagas em aberto. Hoje a gente tem essas vagas disponíveis, mas é uma coisa que fazia tempo que não se via a dificuldade de contratar funcionário para repor essas vagas que a gente está tendo. A expansão de novas lojas e o maior consumo estão entre os fatores que puxaram as contratações no estado. No estado de São Paulo, apesar desse recorde no crescimento das contratações, ainda temos muitas vagas disponíveis, cerca de 37 mil vagas. Isso mostra que o setor está em expansão, que é um setor atrativo, é um setor que faz carreira, ele não é um setor totalmente automatizado. Nós dependemos muito da mão de obra para o atendimento ao consumidor. O levantamento da Associação Paulista de Supermercados mostra que as mulheres são as que mais ganharam espaço. Foram 18 mil admissões no ano passado. Elas preencheram 71% de todas as vagas do setor. A Luísa é uma delas. É o primeiro registro em carteira da jovem de 17 anos. Tô adorando. É porque também é muito bom a gente aprender coisas novas, sair pra fora. É muito bom. Assim como a Luísa, pouco mais de 4.300 jovens também foram contratados na área. Mas também tem espaço para experiência. 27% das contratações foram de pessoas acima dos 50 anos. Tem sido uma grata surpresa, né? O retorno dos 50 mais, dos 60 mais para o mercado de trabalho. São pessoas muito experientes. É importante, né, misturar o conhecimento, misturar as experiências com essa geração que é mais digital, um pouco menos de conversa. É um setor que trabalha bastante, é um setor que acorda cedo, é um setor que dorme tarde. Por isso, a demanda alta de mão de obra, principalmente no chão de loja que a gente fala, operadoras de caixa, repositores, estoquistas, essas são as maiores vagas de contratação. Bem, a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, reforçou uma dica para você que está atrás de uma dessas vagas. A dica é ir direto ao ponto, ou seja, o velho e bom contato pessoal, olho no olho. Então, você deve procurar a loja onde você quer trabalhar para entregar diretamente o currículo. Agora, se isso não for possível, se a rede for muito grande ou muito longe da sua casa, outro caminho, claro, é entregar na página do supermercado na internet e cadastrar esses dados no banco de vagas. A gente segue falando sobre o seu dinheiro, seu bolso, porque a Receita Federal começou a receber hoje as declarações do Imposto de Renda 2026. Esse ano, a estimativa é que sejam enviadas 44 milhões de declarações, 14 milhões delas só aqui no estado de São Paulo. Felipe Gonçalves está aqui com a gente no estúdio para trazer mais detalhes para você, até porque de repente pode pingar um dinheirinho extra que você não está nem esperando. E aí, Filipão, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Alain. Boa tarde para vocês também de casa. O basicão aqui para a gente começar, né? Quem é obrigado a declarar imposto de renda, vale lembrar que essa faixa de rendimentos ela foi ampliada, né? Todo ano tem uma atualização, né, Alain? A gente já começa com a nossa primeira tela aqui. E antes de falar quem é obrigado, é o seguinte: declaração do imposto de renda. Está no nome, né, Alain? Declaração, não é pagamento de imposto de renda. Você vai declarar à Receita Federal as informações do ano passado, de 2025. Pode ser que ao final da declaração você tenha que pagar imposto, aí sim é um pagamento. Pode ser que você tenha imposto a restituir, uma boa notícia, né? O ideal. Ou então pode ser que você declare e tá tudo bem, bola para frente. Vamos lá com as nossas informações aqui, o seguinte, ó. Atenção para essa daqui primeiro, ó. Renda tributável. Quem teve renda tributável, ou seja, salário, né? Rendimentos de aluguéis, por exemplo, acima de 35.884, uma média de 2.965, é obrigado a fazer a declaração para o imposto de renda. Ou então, outros rendimentos são aqueles isentos e não tributáveis, Alain, acima de R$200 mil. Quais são isentos e não tributáveis? Rendimento de poupança, por exemplo, rescisão de contrato de trabalho, entre outros. E aqui tem outras situações em que você é obrigado a declarar. Começou hoje a declaração e vai até o último dia útil de
maio, uma sexta-feira, 29 de maio, às 11h59. Não deixa para a última hora, porque muita gente deixa, o sistema pode travar, porque está todo mundo enviando, e você acaba tendo que pagar uma multa, né, Alain? Agora, clássico, esse aqui... né? 2 mesinhos aí para declarar, hein? 2 meses. Sem sufoco. 68 dias. Alain, isso aqui está gerando bastante dúvida, né? Vamos lá, vamos Aquela entender isenção para quem ganha até R$5 mil por mês, vale para a declaração desse ano ou não vale? Tem muita gente perguntando isso. Porque ela começou já a valer, mas na prática no contra-cheque em janeiro desse ano, certo? Exatamente. Esse valor não está sendo mais descontado para quem ganha até R$5 mil. Duas situações aqui na tela, Alain. Vamos lá. Quer ver? Ó, tem aqui, 2025, quem recebia R$5 mil pagava 27,5%, uma cacetada, 1.375 já retido na fonte. E quem recebe também, essa mesma pessoa, em 2026, 5 mil, já não está pagando mais nada de imposto. Mas na declaração desse ano, o que vai? Vai as informações de 2025 e não de 2026. Quando é que essa informação aqui vai para a declaração? Só na declaração de 2027, só o ano que vem. Você já está sentindo os benefícios dessa lei, já está pagando menos imposto, mas isso só vai estar na sua declaração de 2027. Próxima tela, Alain. Vamos lá. Como então declarar, né? Você tem duas maneiras. Você vai no site da Receita Federal, e está aqui o site, ó. Não vai errar caracteres, que tem golpe na praça. Você pode baixar o programa do imposto de renda para declarar, ou então declarar de forma online pelo site da Receita. Qual a vantagem? Se você declara online, você também pode baixar o aplicativo no seu celular da Receita Federal, né? E você vai ter uma simultaneidade. O que você coloca online no site também aparece no aplicativo. Você vai fazendo a declaração enquanto você tem o celular na mão e vai adiantando sua vida mais e não prático, deixando né? para a última hora. Também é muito mais prático. É possível nos dois lugares com suas informações. Tem aquela história de vários dados já pré-preenchidos, não é isso, Felipe? Exatamente. Você está adiantando, Alain. Declaração pré-preenchida, olha só. É quando você não começa a declaração do zero, né? Preenchendo tudo. Já vão ter ali alguns dados, alguns recebimentos, alguns pagamentos e alguns bens. Como é que você faz para fazer isso aqui, ó? Você tem que ter acesso ouro ou prata da conta GovBR. Você precisa verificar as informações, por quê? Não é porque já está na pré-preenchida, já estão lá as informações, que elas são oficiais e estão corretas. Ou seja, pagou um médico, tem um recibo, tem que checar se o valor é exatamente aquele que você pagou, né? Exatamente. Pode Recebeu um dinheiro de uma empresa, por exemplo, checa para ver se é exatamente aquilo. Pode estar lá um valor diferente daquilo que você recebeu. Uma novidade esse ano é que as informações do e-social, quem é empregado doméstico, por exemplo, é contratado a partir dessa plataforma. Também já vão estar lá, mas é preciso e vale a pena reforçar, checar tudo isso, porque às vezes está na pré-preenchida e você acaba indo na malha fina. Quem falou sobre esse assunto com a gente foi o José Carlos Fonseca, auditor da Receita Federal. Vamos ouvir. A declaração pré-preenchida, ela é feita com informações que vêm de terceiros. Não é a Receita que cria aqueles dados, ela pega informações de terceiros. Esse ano, nós mudamos a forma de coleta das informações. Acabou uma declaração que a gente chama de TIRF e agora as informações de outras fontes, social, REINF e financeira. Então, pode ser que nesse primeiro ano as empresas ainda estejam se adaptando a mandar corretamente as informações para a Receita Federal. A gente tem visto que tem um número grande de empresas que ainda nem apresentaram as declarações. Outras apresentaram e estão retificando. Então, pode ser que a gente tenha um cenário em que um contribuinte tenha na mão um comprovante que diz um valor, pré-preenchido esteja outro. O que ele tem que fazer nesse caso? Simplesmente colocar o que está no comprovante. Vamos checar muito, né? Agora, tem outra novidade, gente, esse ano, que é a restituição automática. Alguma coisa aí que a Receita está chamando de cashback, muitas vezes. Felipe vai explicar para a gente, porque pode, nesse caso aí, pingar um dinheiro que você nem está esperando. E vamos dar um exemplo, Alain. Tem aqui o contribuinte, ó, como todos nós, e vamos dizer que ele recebeu em 2024, ou seja, há 2 anos, menos do que R$ 33.088, que era o limite na época. Por causa disso, ele não foi obrigado a declarar no ano passado. Não era obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Mas ele, em algum momento do ano, teve que pagar imposto de renda. Foi retido na fonte, né? Foi descontado automaticamente. Ele não declarou no ano passado, ele não era obrigado a declarar, não foi multado, mas pagou imposto de renda. Essa pessoa
não precisa declarar esse ano também, muitas vezes, e ela pode ter direito a uma restituição automática. Como é que ela faz isso? Ela precisa colocar a chave Pix da conta bancária dela com o CPF dela. E dá tempo de fazer isso agora, para receber um dinheiro surpresa. Olha que boa notícia. Você nem estava esperando, pagou lá atrás, nem lembrava mais. E pode receber essa grana. Quem nos explicou melhor foi, de novo, José Carlos Fonseca, da Receita Federal. Essas pessoas que vão estar nesse lote especial, normalmente nunca declararam, nunca apresentaram nenhuma declaração. São pessoas que recebiam ali até 2 salários mínimos e nunca foram obrigadas a declarar. E aí, em determinado mês, receberam um pouco a mais e aí tiveram imposto na fonte. Então, nós não temos elementos, por exemplo, a conta bancária dessas pessoas para fazer o crédito. Então, a alternativa mais simples e mais segura para a Receita Federal e para o cidadão foi fazer o crédito na chave Pix CPF dele. Então, chave e-mail, chave telefone, essas chaves não existem, não são aproveitadas pela Receita Federal. A Receita Federal somente faz crédito de valores em chave Pix CPF. Por isso é importante que, se o contribuinte tiver com a chave Pix CPF associado a uma conta, melhor. Então é fundamental, hein, gente, ter o Pix, né, como chave. O Pix não, o CPF como chave do Pix. Porque se não tiver, a Receita não tem como saber que é você que deve receber esse dinheiro, né? Dinheiro que deve beneficiar, pelo que a gente viu pelas regras, a população justamente de baixa renda, renda mais baixa aí, quem recebeu até esse valor em 2024, como disse o Felipe, 33 mil e uns quebrados, né, meu caro? Muito bem, é isso. Felipe volta, claro, aí ao longo das próximas semanas para falar da declaração do imposto de renda, tirar outras dúvidas para você aqui no SP1. Valeu, foi um bom começo já aqui, né, meu amigo? Exato. Dicas preciosas. Tchau. Abraço, Filipão, até mais. A polícia de Praia Grande tenta descobrir 2 meninos, 2 crianças, hein, de 4 e 6 anos. Esses meninos foram encontrados dentro de um carro e eles tinham sinais de agressão, segundo a polícia. Quem acompanha essa história terrível é o Diego Bertozzi, ele fala ao vivo lá na Baixada. Oi, Diego, boa tarde. Boa tarde, Alan. Olha, esse caso está gerando uma comoção muito grande aqui na cidade de Praia Grande, no litoral paulista. Essas crianças desapareceram na tarde de ontem e foram encontradas na madrugada de hoje sem vida dentro de um veículo abandonado. Eu conversei com a mãe de um desses meninos de 4 anos e ela disse que as crianças estavam brincando em frente à casa da avó e que essa avó entrou para pegar um copo d'água. Quando voltou, as crianças já não estavam mais na rua, elas tinham desaparecido. A partir daí, familiares e moradores iniciaram buscas, né, em desespero pela região. Nós conseguimos uma imagem de monitoramento de um conjunto habitacional que fica próximo à rua, né, onde tudo aconteceu, e esse vídeo mostra os 2 primos, o de 6 e o de 4 anos, andando, brincando. Eles estavam indo em direção à casa da avó. Foi por volta das 3 horas da tarde o último registro deles em vida. Agora você vai ver 2 trechinhos que nós separamos da mãe de um menino de 4 anos e da avó dele sobre isso que aconteceu. Veja. Brincando em frente à casa da minha sogra. Aí ela entrou para pegar um copo de água, pegar uma garrafa de água gelada, que eles estavam correndo lá, né? Quando ela saiu, ele já não estava mais. Aí começaram a perguntar, vocês viu o Pedro, viu o Henry? Aí ninguém viu. Aí começamos a colocar no grupo que tem aqui. Tem um grupo de todo mundo, da comunidade inteira. Aí colocamos no grupo, todo mundo já veio, todo mundo pra cá pra frente, começou a ajudar a gente. Falaram que acharam meu neto, eu tava na minha casa, vim correndo pra ver. Quando eu cheguei aqui, meu neto tava aqui nesse lugar onde eu tô morto, meu Deus, meu neto tava morto. Quem é que fez essa crueldade, né? Tem que ser encontrado pela polícia o mais rapidamente possível, né? Preso e punido, condenado mais para frente pela justiça. Nossos sentimentos aí mais profundos das famílias desses 2 meninos, crianças, hein, de 4 e 6 anos. A Secretaria de Segurança Pública disse que a perícia foi acionada e que esse caso foi registrado como homicídio. Vamos agora saber das notícias do Brasil e do mundo. Roberto Kovalik pintando aqui na sua tela com os destaques do Jornal Hoje. Logo mais, Soicova, boa tarde. Tudo bem, amigo? Uma boa tarde para você, todo mundo ligado aqui no SP1. E olha, eu estava vendo essa notícia, que também vai ser destaque no JH, e hoje vários casos, muitos casos de violência contra a criança, contra a mulher. E olha essa história, uma jovem de 17 anos, vítima de violência, foi para um abrigo em busca de proteção. Mas o que aconteceu? Lá dentro, a presidente do abrigo
puxou a jovem pelo cabelo, deu um tapa no rosto dela, arrastou pelo chão, tentou acorrentar a jovem, tudo filmado. Elma Brito, a presidente da instituição, foi presa hoje em Jequié, na Bahia. A polícia ainda investiga suspeitas de desvio de dinheiro público. E olha, a jovem foi lá procurar ajuda, já era vítima de violência. E mais um caso revoltante. Uma servidora foi encontrada desacordada com sinais de estupro dentro de uma delegacia no Piauí, um lugar que deveria ser seguro. O suspeito é um funcionário terceirizado que está preso. Aliás, duas notícias de dois lugares que deveriam ser seguros. Um acidente provoca caos num dos principais aeroportos dos Estados Unidos. Um avião da Air Canada Express colidiu com um caminhão de bombeiros ao pousar no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Os dois morreram, 41 pessoas foram levadas ao hospital, a maioria já recebeu alta. E como vocês também mostraram aqui no SP, a gente dá destaque no JH porque começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. Tem muita gente que já mandou, a vantagem é estar entre os primeiros a receber a restituição. O JH mostra o que muda este ano e no que você precisa prestar atenção na hora da declaração, hein, para não se enrolar, para ficar tudo certinho, certinho, certinho. A gente mostra no JH. Boa, meu amigo. Dia de muita expectativa para todo mundo com essa declaração de imposto de renda, né? E essa novidade de que quem sabe, né, pode pingar um dinheirinho aí, como mostrou agora o Felipe Gonçalves. Nessa altura do campeonato, amigo, qualquer dinheiro que pingar tá bom. Demais, né? Vale muito. Pois é, Jornal Hoje, você sabe, começa logo depois do Globo Esporte, 1h25 com Roberto Kovalik. Até já, Cova. Abraço. Valeu. O assunto agora é saúde aqui no SPU. Na Zona Leste, pacientes estão reclamando da falta de médicos, demora no atendimento e superlotação no Hospital Geral Estadual de São Mateus. Parentes dizem que muita gente fica internada em macas pelos corredores. Lucas Josino foi até lá hoje de manhã com a equipe e conta o que ele viu. Fala, Lucas. Boa tarde. E nós fizemos esse registro, viu, Alan? De fato, o hospital está superlotado e muita gente internada nos corredores, principalmente quem tem mais de 60 anos, as pessoas com mais idade, que precisam de um atendimento mais delicado e mais digno. Mesmo assim, quando mais precisam, não é isso que acontece. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Falo em frente ao hospital, na companhia do nosso repórter cinematográfico Alex Ferreira. Esse é um trabalho de apuração da produtora Daniela Vasconcelos há bastante tempo, viu, Alan? Que ela está recebendo muitas mensagens de familiares de pacientes denunciando maus tratos, de certa forma, aqui dentro do hospital, porque as pessoas ficam internadas nos corredores, aguardando por um leito. Esse é um dos maiores hospitais da Zona Leste. Tem centenas de leitos, mas mesmo assim, muita gente ainda fica internada de forma, como os próprios funcionários dizem, errada. Porque sofre todo mundo, sofre o paciente, sofre o familiar, mas também sofre os enfermeiros e sofrem os médicos. Eles nos procuraram também, dizendo que precisam atender muito mais gente do que deveriam, do que gostariam, do que manda realmente o regulamento. Aqui basta a gente erguer a câmera, o microfone, que muita gente vem reclamar. Uma mulher agora há pouco veio conversar com a gente e disse que precisou fazer uma cirurgia porque o braço estava quebrado. E aí chegou aqui, escorregou e quebrou o outro por causa de uma goteira que estava no teto. Agora, na reportagem, a gente vai entender melhor o que está acontecendo dentro do hospital. A gente está bem na entrada onde chega o SAMU, tá vendo? Olha lá a rua. Ela tá aqui. Aí, ó. Tem 1 bilhão de gente lá no fundo do corredor. Tem gente aqui, tem gente naquele corredor, na sala de espera. Tem gente pra cá também. Tá lotado. Esses são os corredores do Hospital Geral de São Mateus, na Zona Leste. Dezenas de pessoas estão internadas em macas, sem acesso a quartos ou enfermarias. No fim de semana, o marido da Edirce estava lá. Ela conta que ele estava com os rins paralisados e chegou transferido de uma UPA. E quando cheguei aqui, eu pensava que eu saía de lá para ser transferido. Ia chegar aqui direto, porque nem nós estávamos lá, né? Foi para onde? Pro corredor. O dia inteirinho, sem comer, sem beber, sem dormir. Foram 12 horas até conseguir uma vaga. E só foi internado no sábado, 11 horas da noite. Segundo o painel da saúde, feito pelo Tribunal de Contas do Estado, o Hospital de São Mateus é um dos maiores da Zona Leste. Tem 247 leitos e 430 médicos. Funciona de portas abertas, ou seja,
todo mundo que chega tem que ser atendido. A família do João Paulo diz que tem um mês no corredor. A irmã conta que ele chegou no dia 12 de janeiro com um quadro de anemia. E só acharam leito porque eu fiquei em cima. Falei, meu irmão não tem como ficar no corredor. Eles, não, a gente está procurando leito para ele. Mesmo assim, ainda quando achou, falou, vamos ver. E depois, no outro dia, já tiraram ele de novo. Ele foi pro corredor de novo. Como que era o tratamento do seu irmão no corredor? Assim, ele pedia para ser atendido, pedia para trocar soro e nada. Às vezes ele ficava com dor, chorava de dor. Eu tô com dor. Aí eu chamava elas para poder medicar. Elas só davam dipirona. E tem que esperar o médico passar. E o médico nunca passava no corredor. No dia 16 do mês passado, o João Paulo morreu. Ele ainda estava no corredor do Hospital de São Mateus. Foi levado para emergência, mas não adiantou. Qual que é o seu sentimento perante tudo isso? Eu, muito triste, porque assim, eu me culpo às vezes por não ter corrido, ter transferido ele, ter tirado ele daí. Humilhação que eu passei dentro desse hospital com meu irmão, uma humilhação. A família fez boletim de ocorrência. A polícia registrou que a causa da morte foi uma pneumonia. No resultado dos exames necroscópicos, que ficaram prontos mais tarde, o Serviço Funerário Municipal declarou que a morte foi por hemorragia digestiva. O atendimento às grávidas no hospital, de acordo com os pacientes, também está deixando a desejar. Como é que está o atendimento? Super lotado, tanto na parte de gestante, na parte clínica, na parte médica também, super lotação. Eu cheguei aqui para fazer um ultrassom, que é chegar, você abre a ficha, né? Cheguei, era 7h22 da manhã, estou saindo agora 11 da manhã. E nem do lado de fora, quem procura o Hospital de São Mateus tem sossego. Olha o que os motoristas fizeram, prenderam as rodas para os ladrões não levarem os veículos parados nas ruas próximas. Gente, que é isso, né? A reportagem sobre saúde acaba descambando para a segurança pública. E por falar nisso, a Secretaria de Segurança Pública diz que é fundamental que as vítimas façam um boletim de ocorrência para que os furtos registrados ali perto do hospital sejam investigados. Diz também que o registro ajuda nas ações do policiamento, que, segundo a Secretaria, foi intensificado ali no bairro. A Secretaria de Segurança Pública também diz que os roubos e furtos de veículos na região caíram em janeiro desse ano em relação a janeiro do ano passado. Agora vamos falar sobre a saúde propriamente dita, o que é que diz o governo, o que é que diz o hospital. Sobre as condições de atendimento, a direção do Hospital Geral de São Mateus disse que, por ser única referência da região, onde vivem 600 mil pessoas, o hospital passa por períodos de alta demanda, chegando a atender cerca de 15 mil pacientes por mês. Falou ainda que ampliou 8 leitos de urgência e emergência nesse mês e que o quadro de funcionários está completo. Já sobre a morte do João Paulo, que você viu, né? Morreu, ele estava internado no corredor. A direção do hospital disse que lamenta e que, depois de tomar conhecimento desse caso, abriu apuração interna para avaliar como foi o atendimento. Talvez a resposta para esse problema esteja na própria nota da direção do hospital. Como é que esse hospital é a única referência na região de São Mateus, zona leste de São Paulo, que é a mais populosa da capital paulista? De repente, não está faltando abrir outros hospitais? Jaqueline Brasil de volta aqui com mais detalhes da previsão para hoje e para a semana, né, Jaque? Semana, primeira semana aí do outono, uma semana completa, né? Começando então com o tempo firme. Está observando, está combinando, inclusive, o nosso telão com o céu. E a gente vê agora a imagem aí, um céu azul, pouquíssimas nuvens. Dessa vez são nuvens de enfeite mesmo, gente. A máxima hoje deve chegar aos 30 graus, 2 graus acima do normal para o mês de março. Aquele céu bonitão do outono, só que além da boniteza ou da beleza, a gente tem que lembrar que o ar fica seco e a condição também da poluição, né, que piora bastante nesse período do ano. Então, ó, bora caprichar aí na hidratação. Estamos falando do dia de hoje, mas já partindo para amanhã, olha a outra característica clássica da estação, a amplitude térmica muito alta, começando com 17 amanhã e subindo 31, esquentando mais em relação ao dia de hoje. Você gosta de calor? Vamos chegar, eu gosto de calor, mas também gosto dessa temperaturazinha mais amena, Não né? eu também gosto. Esse verão foi até mais ameno, eu acho, no geral. A gente vai começar com temperaturas bem altas. Olha esse mapa aqui, ó, que mostra a média das máximas para essa semana aí. Então, bem
altas em todo o estado, de 30 até 36 graus. E previsão de chuva, Jaqueline Brasil? No final de semana, como prometido, não teve chuva nenhuma, hoje também não. Deu para aproveitar, né? Previsão de chuva, mas ali no miolo, no meio da semana. Como a gente vê aqui, até o fim da semana, os maiores volumes devem se concentrar mais ao norte, noroeste, região central do estado. Leste, bem pouco. Então, para a gente entender, pode chover na quarta-feira e na quinta-feira, por causa da condição do calor e umidade. Uma chuva bem concentrada no meio da tarde, que cai num ponto e no outro não. Mas na sexta-feira o tempo volta a ficar firme. E repare, mesmo com chuva, a temperatura não cai, hein? Tá quentinho. Tá quente. Valeu, Jaqui. Obrigado. Até amanhã. Tchau. Ótima semana completa aí de outono para você. Para todos. Primeiro, tchau. Né? E você viu ao longo do SP1 de hoje um incêndio, né, numa loja de tintas lá em Santo André. A Paula Araújo continua acompanhando o combate ao fogo. Fala, Paula. Alan, o combate ao incêndio continua. A gente está agora na rua Lateral. O incêndio começou às 10h30 da manhã numa loja de tintas. E os bombeiros, eles resolveram também agir aqui. Olha só, a gente está bem do lado do carro do Corpo de Bombeiros. A Gabriela Figueiredo vai mostrar aqui para vocês. A gente vai se aproximar, que eles deram autorização para a gente. E olha só, o que eles estão fazendo? Eles colocaram uma mangueira de água que entra aqui na casa vizinha, vai lá pro fundo, dá para ver muita fumaça, inclusive, né? Porque eles estão também tentando atingir para acabar com os focos de incêndio pela lateral. A gente está vendo aqui os bombeiros entrando também, é um trabalho incansável. Eu conversei agora há pouco com o capitão do Corpo de Bombeiros, ele falou que falta pouco para terminar os focos de incêndio, depois vai ser um trabalho de rescaldo, mas foi muito difícil, muito complicado, porque tem muito material inflamável dentro da loja. Existia uma preocupação muito grande também para não atingir as casas, os imóveis ao redor. Ele garantiu que isso não aconteceu, então nenhuma casa ao redor foi atingida. Ainda assim, vou pedir para a Gabi mostrar lá no fundo. Olha só, tem mais um carro do Corpo de Bombeiros, mas tem muitos moradores aqui ao lado. Lá no fundo tem moradores. Aqui, olha só, Gabi, ali um senhor chegando, tem outra em casa. As pessoas tiveram que sair das casas. O capitão do Corpo de Bombeiros falou o seguinte, que olha, quando tudo estiver resolvido, a Defesa Civil vai passar nas residências para liberar a entrada novamente. A gente está aqui acompanhando, Alan. Obrigado, Paula, pelas informações. A gente deseja sucesso aí para os bombeiros nesse trabalho que é sempre muito delicado. E sobre as reclamações de um morador que você viu no comecinho do SP1, o Corpo de Bombeiros disse que tem estrutura e recursos adequados para o atendimento de incêndios em todo o estado, incluindo com escadas e outros equipamentos operacionais. A corporação disse ainda que os recursos são empregados de forma estratégica, dependendo da ocorrência. É isso, o SP1 fica por aqui, mas claro, você continua com a gente nas redes sociais, @sp1.globo. E claro, pode rever as nossas reportagens mais tarde, elas aparecem no Globoplay. Excelente semana para você, a gente continua sempre juntos no SP1, amanhã tem mais, a partir das 11h45. Aproveite sua semana. Esporte, muito boa tarde, uma ótima segunda-feira pra nós. O Campeonato Brasileiro tá começando a pegar fogo, moleque. Olha só a tabela, Palmeiras isolado na liderança, venceu o São Paulo. Obviamente que a gente vai falar disso. Olhando aqui pro outro lado, o Coringão já tá na parte 2 da tabela aqui, né? O Bragantino na 14ª posição. Peixão liderando a zona de rebaixamento há muito tempo. E o Mirassol, que isso na zona de rebaixamento? O terror do interior. Vamos acordar. Obviamente que a gente vai comentar tudo isso. E hoje eu tô com ele, meu irmãozão, Alex Meschini. Vem pra cá, meu querido. Você tá bom? Vamos falar de tudo aqui hoje? Vamos que vamos, Tem né? polêmica pra você falar. Já cola aqui comigo. Já? Já. Vamos assistir o VT do Corinthians e Flamengo? Vambora. Então vambora. Se liga aí. Domingo de clássico das multidões. Domingo à noite.